A gente tinha que pedir misericórdia. Bom dia, pessoal. Na semana passada, a gente trabalhou a questão de escalas, né, o conceito mais teórico, e hoje a gente vai, como eu tinha prometido para vocês, trabalhar um pouco mais a fundo os exercícios do tema. A gente vai estar trabalhando também a questão de fuso horário e alguns exercícios. E daí, na próxima aula, eu vou começar já a avançar no conteúdo, e aí a gente vai trabalhar mais de uma forma, vamos dizer assim, geral, né? Que é com relação à questão do clima, a questão de relevo, tipos de solo, enfim. Na aula passada, entra na roda e ginga, ginga. Se entrou na roda, vai ter que jogar. A minha tela está compartilhando com vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, grite, porque como eu estou passando a apresentação, aí eu não consigo ver o chat. Bom, então, tá normal aí, né? Acho que eu vou colocar a tela inteira. Sim. Eu espero que você entenda. Bom, a gente vai começar então com uns exercícios. Eu já coloquei a resposta para que depois, se vocês forem revisar o slide, né? Eu já publiquei os 2 slides das últimas aulas no cursinho, então, na pasta do cursinho, então esse daqui, assim que acabar a aula, eu já vou publicar também. Porque às vezes vocês querem rever, né, ver como é que foi feito, enfim. A semana passada a gente já tinha feito algumas questões, por incrível que pareça, foi questão da FUVEST, foi questão da Unicamp, então já é um motivo para vocês não se assustarem com esse vestibular, apesar de ser um vestibular que muita gente quer, mas não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem aqui esse primeiro exercício, né, a escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa, como a gente tinha falado na parte teórica da aula, né? Assim, em um mapa de escala 1 milhão para 50 mil, uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão entre seus extremos será representada com. Muita gente já começa a se desesperar nesse momento, mas eu vou explicar para vocês que, pelo menos na geografia, a maior parte dos problemas de vocês, a não ser que vocês entraram no ensino superior de geografia, a maior parte dos problemas de vocês vai ser resolvido com regra de 3, né? Bom, então, pessoal, é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem a escala numérica, a princípio ela não vai apresentar unidade como a gente viu na escala gráfica. Mas a gente pode considerar que, como ele está falando de um mapa, obviamente que ele vai trabalhar com a questão dos centímetros, né? Ou seja, cada um centímetro tem tantos metros, quilômetros. Dificilmente o mapa vai falar centímetros, né? Então, aqui funciona da seguinte maneira. A gente tem que 1 centímetro é igual a, se a gente for considerar que aqui é 50 mil centímetros, né? Convertendo para metros, ele seria equivalente a 500 metros. Quantos centímetros, para que a gente quer saber a distância medida, né? Ele vai equivaler a 4.500 metros, que seria a mesma coisa que 4,5 quilômetros, só que em metros.
Então, daí é uma regrinha de divisão. Se alguém tiver dúvida, eu posso explicar. Mas, enfim, a gente pega 4.500, divide por 500 e o resultado vai ser 9. Existe uma segunda forma que às vezes eu recomendo por conta de que essa primeira forma de resolução, a gente tem que tomar muito cuidado com relação às unidades de medida, né? Porque se você começa a fazer esse negócio e você se perde nas unidades de medida, na hora da gente responder no gabarito, geralmente, porque a pessoa que faz o exercício, ela faz para você errar, ela vai colocar do jeito que a hora que você chegar no resultado, né, com a unidade de medida errada, sem converter, ela já vai colocar, por exemplo, porque ela coloca 9 metros, né? E daí você faz sem a unidade, você vê 9 lá, aí você fala, ai, que beleza, nossa, que tão fácil, meu, vou lá colocar 9 e você toma na tarraqueta, né? Bom, a segunda forma de resolução que a gente tem é o seguinte: a gente tem que a unidade de escala ela vai ser igual à distância real, né? Ou seja, a realidade, dividido pela distância do mapa, que seria o Dzinho minúsculo e a distância real, o Dzinho maiúsculo. A forma de fazer é basicamente a mesma, só que aqui a gente já está levando em consideração a questão das unidades. Ou seja, a gente tem que 1 centímetro no mapa é igual a 50.000 centímetros, como ele está pedindo em quilômetros, né? Então a gente já converte 0,5 quilômetros, equivale a 50.000 centímetros, e o x vai equivaler a 4,5. Então, no caso, 4,5 dividido por 0,5 vai dar aí 9 centímetros. Alguém tem alguma dúvida? Pode me parar, pode perguntar. A gente pode ir para o nosso segundo exercício. Esse daqui, pessoal, vai envolver um pouco o que a gente trabalhou na aula passada. A gente tinha trabalhado a questão de curva de nível, né? Acredito que vocês talvez estejam conseguindo, na minha cabeça, enxergar a setinha do meu mouse. Como vocês reparam, essa curva de nível que a gente tem aqui, né? Ela vai ter uma altitude maior quanto mais ela se afasta do rio, mais a altitude ela vai aumentando. E esse rio, ele corta bem aqui no meio dessa curva de nível aqui. Como vocês percebem, uma coisa que, para vocês perceberem, quando a gente está falando da questão do caminho que um rio faz, né? Do percurso que o rio faz, é que geralmente o relevo ele tende a ir abaixando, né? Então, no caso, a gente percebe que eu tenho aqui uma curva de nível, né? Uma escala de 400, uma altitude de 400, vamos considerar aqui metros, né? E aí, conforme a gente vai descendo, ela vai chegando aqui a 300. Como vocês percebem, possivelmente deve ser um local que a gente tem do lado direito uma declividade maior, né? Ou seja, um relevo bem mais íngreme do que desse lado esquerdo aqui, que já é bem mais esparçado. E possivelmente a gente tem uma suavidade na subida, né, da altitude, né, desse lugar aqui. Bom, aí ele faz o seguinte: a imagem abaixo corresponde a um fragmento de uma carta topográfica em escala 1/50.000. Considere que a distância entre A e B é de 3,5 centímetros. Então, ele está dizendo que essa distância aqui até aqui é de 3,5. Aí ele faz o seguinte: a partir dessas informações, é correto afirmar que A. O rio corre em direção sudeste, sendo sua margem esquerda a de maior declividade. Apresenta um comprimento total de 17.500 metros.
Ou seja, ele está falando que o rio ele corre na direção sudeste. A gente tem norte, sul, leste, oeste. E o sudeste ele vai ficar bem aqui. Vamos lá. Até então tá certo. A única coisa que ele mudou foi a questão da escala, né? Da distância. O rio corre em direção sudoeste, sendo a margem direita a de maior declividade. Apresenta um comprimento total de 1.750 quilômetros. Aí que eu estou falando para vocês tomarem bastante cuidado com relação a isso, porque a questão está certa, mas a unidade está errada, né? O rio corre em direção sudeste, sendo sua margem esquerda a de maior declividade. Apresenta um comprimento total de 1.750, enfim, a de baixo ele fala que corre em direção sudoeste, a margem esquerda tem a maior declividade, não errou, só que fala que o comprimento total é de 175 metros. Bom, aqui funciona da seguinte maneira: se eu tenho que 1 centímetro é igual a 50 mil, 3,5 centímetros vai equivaler a quanto? Então, no caso aqui, daria 17.500 centímetros. Porém, como ele quer saber a distância, né, entre esses pontos, é interessante que a gente utilize já o metro, né, e não necessariamente o centímetro. Então, aqui deu de fato 17.500 centímetros, mas a gente já converte por conta de que a altitude aqui ela está em metros, né? A gente já converte ela para 1.750 metros. Então, no caso, às vezes a pessoa olha aqui, né, 17.500, e a pessoa vai lá e coloca a letra A. Mas, na verdade, a gente precisa converter 1.750. Quando a gente está fazendo a utilização de escala, pessoal, é interessante que a gente pensar que eu quero saber a escala, né, que é 1 para 50 mil, nesse caso é interessante a gente ter o entendimento de que aqui, esse número 1, ele precisa ser entendido como centímetros. Quando ele quer saber a distância, geralmente a gente trabalha com a distância em metros. Distância de algum ponto a outro. A gente já vai começar a trabalhar em metros, a não ser que ele te peça em quilômetros, o que é bem difícil. Que aqui no caso ele até acertou, para vocês terem uma ideia, né? Ele falou 17.500. O problema é que aí que tá, ele falou em metros. E em metros a gente sabe que vai ser 1.750, não 17.500. Por isso que a letra A estaria errada. Às vezes acontece do camarada estar fazendo a conta, por isso que aí eu estou falando da questão da unidade, porque é importante a gente trabalhar com a questão de unidade ou você pelo menos saber que você converteu. Porque se não chega ali, o camarada fala, cara trouxa, letra A tá fácil, vou lá, tá com A lá. E você toma na tarraqueta também. Trabalhando um pouco mais a letra do que a gente trabalhou na aula passada, sobre as curvas de nível também, eu até coloquei uma rosa dos ventos aqui para vocês se orientarem melhor, porque às vezes a gente esquece, apesar de que eu fico um pouco preocupado. Mas enfim, ele fala o seguinte, né? Observe a carta topográfica abaixo, na verdade está ao lado, né? Mas eu observei, que representa a área adquirida por um produtor rural. Ou seja, esse camarada aqui, a gente tem que a cada 1 centímetro desse mapinha de curva de nível aqui, ele vai ter 0,5 quilômetros, né? Camarada não tem muito dinheiro, não. Em parte da área acima, onde predominam menores declividades, o produtor rural pretende desenvolver uma atividade agrícola mecanizada. Como eu havia falado para vocês,
utilização de máquina, tal. Por conta da gravidade, nunca vai ser interessante eu utilizar uma máquina, vamos supor, num morro, porque a chance daquela máquina cair é bem maior, né? Não traz segurança nenhuma e, além disso, a depender, a altitude ela interfere na produção, né? Do que eu estou a fim de plantar. Então é o seguinte, nessa parte aqui, como eu havia falado para vocês, que é a parte mais, vamos dizer assim, plana, entre aspas, né? Até porque a gente tem 900 metros de altitude aqui, mas ele vai utilizar agricultura mecanizada nessa área aqui. Enquanto que essa área que ela é bem mais declinada e a altitude é maior, ele vai desejar plantar eucalipto, que acaba tendo um favorecimento maior quando é plantado em uma altitude maior, né? Se bem que o eucalipto é um negócio o produtor rural, para compensar a questão ambiental, eles andam plantando em qualquer lugar, né? E eucalipto é mais interessante vocês saberem bem mais a fundo com o pessoal da biologia, né? Mas geralmente o eucalipto ele é uma desgraça para o solo. Ele bebe muita água, ele solta, ao longo do tempo a plantação de eucalipto ela vai destruindo o solo, né? Considerando os objetivos desse produtor rural, aliás, eu preciso falar uma coisa para vocês. Lembra que semana passada a gente trabalhou que a, os, as, no caso, quando a gente tem, por exemplo, de 900 a 100, nesse caso ele não está muito organizado, né? Porque aqui a gente volta a cair. Mas, por exemplo, quando eu tenho que uma curva de nível, ela tá de 900. Aqui nessa linha a gente já teria 1000. Aqui nessa linha a gente teria 1100. A gente diz que a diferença entre uma curva de nível para outra seria de 100, vamos dizer assim, 100 metros, né? Aqui no caso ele está trabalhando em quilômetros, né? Mas essa diferença de 100 que a gente fala, a gente chama que por conta de que não tem uma variação, a gente vai chamar de equidistantes. Aqui, esses pontos, eles têm essa equidistância por quê? De 800 ele vai para 900, de 900 para 1000, de 1000 para 1100. Então, a variação que ele tem é de 100. No caso, por isso que a gente chama de equidistante, porque eles têm a mesma diferenciação de altura. Então, ele fala o seguinte: considerando os objetivos desse produtor rural, as áreas que apresentam, respectivamente, características mais apropriadas a uma atividade mecanizada e ao plantio de eucalipto estão nos quadrantes. Deixa eu só ver se alguém mandou mensagem nos quadrantes. Sudeste e Nordeste. Bom, Sudeste ele vai ficar aqui entre o leste e o sul. Então, ele primeiro quer saber sobre a atividade mecanizada, que no caso não tem a ver com o Sudeste, né? Vai ter a ver com o Noroeste, que seria nessa direção. Sudeste a gente está falando, no caso, plantio de eucalipto, que no caso seria aqui. Então, é só seguir essa linha aqui, Sudeste, e o Norte e o Noroeste a gente tem para cá. Então, Sudeste e Nordeste não faz muito sentido. Eu preciso falar as alternativas. Alguém tem alguma dúvida por que não pode ser no Sudoeste, no Noroeste? Ou essa questão aqui, aparentemente, para mim, parece ser depois que você descobre, né, e entende um pouco das curvas de nível, como a gente trabalhou na aula passada, ela fica mais facilzinha de responder. Mas tá tudo bem, posso passar, vocês ficaram com dúvidas de alguma coisa? Alguém me fala sim, por favor. Eu vou passar, hein? Passei. Aqui vai ser um outro exercício de escala que a gente tem, né? Aqui já é um pouquinho mais complicado. Ele
fala o seguinte, que em um mapa, e aqui ele está querendo saber, na verdade, a escala numérica, né? Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que sua escala cartográfica é de. Bom, então é aquilo que eu falei para vocês, né? Que a escala a gente tem que vai ser a relação entre a distância do mapa, que é o D minúsculo, a superfície real, quanto equivale aquilo na realidade, que seria o D maiúsculo, né? Ele me falou então que eu tenho que a distância no mapa é de 10 centímetros, a extensão da rodovia seria de 15 quilômetros. No caso, como a gente já está trabalhando com centímetros acima, a gente precisa converter a unidade de baixo que está em quilômetros. Então, no caso, a gente teria 1.500.000 centímetros. E aí, no caso, teria que fazer a continha, né? E daria 10 para 1.500.000, né? A grande questão, pessoal, é que quando a gente trabalha com escala, a gente nunca vai trabalhar com 10 centímetros para 1.500.000. A gente sempre vai trabalhar com a unidade de 1, né? No começo. Então, quando a gente trabalha na escala numérica, a gente vai simplificar o valor dessa divisão, como ele está falando que a medida, aqui no caso ele utilizou o valor da medida para simplificar, né? Então, se você pegar e dividir isso por 10, ela vai dar 1 para 150.000. Então, no caso, a alternativa aqui, ela vai ser a letra B, que é de 1 para 150.000. Vocês entenderam o porquê da simplificação? Eu vou botar música para vocês acordar. Pode passar. Muito obrigado, Caroline. Caroline tem medo do microfone. Gente, por que a gente tem medo do microfone, né? Eu também tenho, mais ou menos. Sabe-se que a linha real, a distância real, em linha A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado do Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então, no caso aqui, ele está pedindo a escala numérica, né? A primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: geralmente, se a gente vai viajar, né? Uma coisa que a gente não vai fazer é medir a distância na régua, né? Então, como esse exercício ele foge da realidade, né? Mas, enfim, então, no caso, como a gente vai trabalhar aqui, a distância entre os dois pontos está em centímetros, a gente tem que transformar, então, o quilômetro, né, que é a distância entre as duas cidades, para centímetros. Então, no caso, a gente vai multiplicar o valor por 100.000, né? Então, a distância real entre as duas cidades, ela vai ser de 200 milhões de centímetros, né? Então, no caso, aqui a gente tem que a escala é a distância no mapa pela distância real, e no final a gente vai chegar a esse resultado aqui, né? Que é de 8 para 200 milhões. Como no caso não é interessante a gente utilizar, como eu falei, na escala numérica, a utilização do 8, a gente vai simplificar esse número pela distância, que no caso, aqui vai ficar 1 para 25 milhões. No caso, a resposta certa seria a letra E, tá? Nossa, professor, mas essas questões é tão fácil. Pois é, vocês acabaram de resolver questão da Unicamp,
do Enem, questão da FUVEST. Então, não tenho medo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acredito que eu peguei esses 4 exercícios de escala, porque geralmente é uma coisa que cai, se não cai no Enem, cai no vestibular. Então, e se não cai geralmente em geografia, com certeza vai cair vai pedir em matemática, porque o vestibular tanto o vestibular do Enem, né, enfim, eles trabalham hoje com o que a gente chama de interdisciplinaridade, que seria o quê? Eu abordo um assunto de matemática, porém o aluno ele precisa, para responder essa questão, não só ter os conhecimentos de matemática, mas ele precisa ter também o conhecimento de geografia, às vezes de escala, né, para resolver essa questão. Então, por isso que isso é interessante. Então, como último recado que eu passo, conselho presta sempre atenção nas unidades, sempre verifica certinho em que unidade de medida que o exercício está pedindo para vocês. Essa formulazinha, dentre tantas, né, que a gente precisa decorar, ela não é a fórmula mais difícil, né? Simplesmente a gente tem o E pelo D minúsculo e o D maiúsculo, então ela fica um pouquinho mais fácil de decorar. Se de repente vocês pegarem uma questão dessa, vai ficar mais fácil. Bom, aí é o seguinte, pessoal, a gente não vai voltar a trabalhar com coordenadas geográficas, mas só para situar vocês um pouco, na primeira aula a gente tinha trabalhado, então, com relação a esse tema, e a gente tinha entendido que, a partir de um ponto definido, né, de meridiano, que seriam as linhas verticais, a partir desse meridiano de Greenwich, que a gente fala, nós temos 180 graus a leste e nós temos também 180 graus a oeste. Leste que é entendido como E, se escrito em inglês, e oeste se entendido como W, se escrito em inglês. E cada um deles vai ter 180 graus se a gente soma dá 360, que é equivalente à quantidade de graus de uma circunferência, apesar da gente já ter discutido que, apesar da Terra ser entendida como um círculo perfeito, não necessariamente ela é um círculo perfeito. Ela tem a forma de um geoide, né? Que seria um pouco mais achatada nos topos, né? E nos polos, e um pouco mais esticada nas laterais, nos hemisférios, né? Bom, e entendi também que no centro do nosso planeta nós temos a linha do Equador, que é a linha que vai receber a maior intensidade solar. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com o clima, né? E daí, no caso, eu vou estar explicando para vocês sobre iluminação, estações do ano, e vamos avançar também nos conceitos climáticos, né? Principalmente com relação às questões de vestibular, enfim. Os horários, aqui a gente não vai estar trabalhando exatamente gráfica, né, o que é a latitude e a longitude, né, mas aqui tem os exemplos de onde estão localizados esses pontos aqui no mapa, mas a gente vai estar trabalhando com relação aos fusos horários. É bastante importante, desculpa, é bastante importante por quê? Porque se um dia vocês forem viajar, né, que eu espero que a gente volte um dia, tô falando viajar para outro país não, tá, gente? Sair daqui para ir para Cosmópolis, tá? Não precisa... Ah, professor, você precisa ser humilde, então. Sair daqui para ir na cidade vizinha, né? Mas, enfim, a depender de onde você sai, né? Se eu sair de Fernando de Noronha para eu entrar no Nordeste, eu já tenho uma diferença de horas, né? Mas, ou seja, o fuso horário, ele é o quê? Como definição. Ele vai ser a diferença de um horário de um lugar para o outro.
Não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Porém, muita gente se confunde na hora de fazer as continhas, né? Como a gente falou no slide anterior, no caso eu tenho o meridiano de Greenwich, que não necessariamente, pessoal, primeiro que a gente está falando de uma linha imaginária, né? Que ela não existe. Mas não necessariamente que essa linha, apesar de ela foi definida a partir por passar no continente europeu, não necessariamente significa de que ali foi entendido, né? Foi uma coisa que precisou passar ali, né? Na verdade, foi entendido, um consenso, principalmente por conta da potência que naquele período da Revolução Industrial a Inglaterra ela se destacava, e por conta de você precisar dos países começarem a fazer um intercâmbio maior, né, por conta tanto primeiro pelos processos de colonização, e depois, né, futuramente a gente também vai ter as outras dinâmicas bem mais intensas, né, no caso a gente chega hoje até na globalização, que é um acesso bem mais facilitado. Mas o meridiano de Greenwich ele é justamente criado nesse período, né, da Revolução Industrial, e como a Inglaterra era a potência da época e nós tínhamos a projeção de Mercator, que colocava a Europa basicamente no centro, foi entendido que a linha do Equador, do meridiano de Greenwich, ela deveria passar bem aqui no meio, pegando uma parte do continente africano, pegando o Polo Sul, né, uma parte do Polo Sul. E no caso é o seguinte, eu tenho que a minha longitude, que no caso a gente vai ser definido pelo meridiano, ela vai ser equivalente a 360 graus. E a rotação, pessoal, é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo principal, né? Aqui eu coloquei um desenhozinho, não sei se está fácil de visualizar, mas enfim, a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul e a linha do Equador. A Terra, ela tem um movimento, ela percorre um movimento de oeste para leste. O Sol, da mesma maneira, ele vai nascer em oeste e ele vai se pôr a leste. Então, no caso, a rotação, a gente entende que para a Terra ela dá um giro em torno do próprio eixo dela, ela tem uma duração aproximada de 24 horas, né? Quando a gente está falando do movimento de translação, é o movimento que a Terra faz para dar uma volta em torno do Sol, que daí a gente entende que são 365 dias, e se converter em horas, dá aí os seus 3 milhões, enfim. Bom, quando a gente faz essa divisão aqui, a gente tem que seriam 15 graus, ou seja, 15 graus ele equivale a um fuso, que equivale também a uma hora. Então, no caso, se a gente for partir, sempre tem essa questão. Como o Sol ele nasce em oeste e ele se põe a leste, se a gente for partir do meridiano de Greenwich para o oeste, a gente vai reduzir as horas, certo? A gente estaria, de certa forma, ganhando um dia, né? Ganhando horas, né? Quando a gente vai... Não, a gente estaria perdendo horas, né? Quando a gente vai do meridiano de Greenwich até leste, a gente estaria acrescentando horas. E no caso aqui, tem uma questão muito importante que a gente precisa trabalhar, que é o seguinte. Do lado oposto do meridiano de Greenwich, pensa que a Terra está aqui, né? A gente tem o meridiano de Greenwich passando lá para a Europa, e aí a gente vai pegar essa linha e vai passar pela parte de trás do globo, entre aspas. A gente chama essa linha, vamos dizer assim, de trás, né?
de linha internacional de data, que ela é chamada também de linha de mudança de data ou de linha de data só, que ela é uma linha que também é imaginária e ela vai implicar numa mudança de data obrigatória quando você cruza nela. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Conforme a partir do momento que a gente passa dessa linha, a gente vai recuar um dia. A partir do momento que a gente avança essa linha, a gente vai avançar um dia. Então, no caso, é muito interessante porque quando a gente tem, por exemplo, que no Japão eu tenho um horário, vamos supor, se no Japão é meia-noite, aqui é meio-dia, né? Por conta dessa questão da iluminação solar, né? Então, no Japão, quando a gente tem na Austrália, né? O Ano Novo, na Europa, o pessoal já é véspera e o pessoal está almoçando, e no Brasil, possivelmente a gente está tomando café da manhã, né, por conta dessa linha. A partir do momento que eu passei essa linha, a gente pode considerar que a gente avançou um dia. Se a gente recua essa linha, se a gente volta para trás, vamos pegar ali que, por exemplo, eu tenho esse Rússia, China e a Índia, e a gente começa a voltar. A gente vai passar ali na África, vai voltar para a América, a gente está ganhando um dia, né? E no caso, quando a gente avança pelo lado contrário, né? Ou seja, a gente começa a entrar pela América e para a Europa e África, a gente está perdendo, vamos dizer assim, recuando um dia, porque já foi passado. Então, mais para ficar mais facilitado, né, é o seguinte: a gente tem aqui que a pessoa ela está em São Paulo, 45 graus oeste, e a gente tem Xangai, que fica a 120 graus leste. E ele quer saber, no caso, a distância, né, o tempo em horas que dá de uma distância para outra, né, ou seja, essa distância de horas que tem de um fuso para outro. Então, no caso, o primeiro modo que é possível se fazer, para quem não gosta muito de pensar em formulazinha, né? A gente tem aqui que São Paulo, ela seria 45 graus, dividido pelo fuso que é 15, nós teremos que o resultado é 3. Em Xangai, 120 graus, dividido pelo fuso daria 8. Quando a gente soma esses dois fusos, né, esse resultado, ele seria equivalente a 11 horas de diferença, né, entre a distância de São Paulo a Xangai. Lembrando que aqui a gente não está considerando o tempo de voo, tá, pessoal? A gente só está considerando a questão, e a gente vai estar fazendo um exercício sobre isso, a gente está levando em consideração apenas a distância, o tempo em horas em relação ao fuso. A gente não está levando em consideração o tempo de voo. Tempo de voo é totalmente diferente. Se eu pego um voo às 11 horas da noite, eu tenho que levar em consideração que eu vou acrescentar, juntamente com esse tempo de voo, né, a diferença que vai dar com relação ao fuso. Então, no caso, a gente tem também esse segundo modo, que é o seguinte: a gente vai fazer a soma dos dois fusos, né, 45 oeste e 120 graus leste, que daria 165. No caso, dividido pelo fuso, também a gente chega no número 11, a diferença de 11 horas aí de um fuso para o outro, né? O Brasil. Professor, eu preciso decorar todos os fusos que existem, enfim. Pessoal, não, eu não recomendo. Inclusive, não seria necessário, de repente, vocês decorarem, apesar de que o vestibular, às vezes, ele pega geralmente o vestibular ele não vai trabalhar com os fusos assim que a gente vai ter uma dificuldade maior, mas pode ser que ele coloque ali
e você precisa saber que ali passa um fuso, né? O primeiro fuso que a gente tem no Brasil, a partir de 2018, o IBGE estabeleceu 4 fusos. Anteriormente, a gente tinha só 3, né? E atualmente a gente passa por 4 fusos. No caso, o primeiro fuso, que ele é a -2, porque vocês considerem comigo que eu tenho o meu meridiano de Greenwich, né, que é 0, e daí a gente vai avançando a oeste. Então, no caso aqui, ele seria -2 horas do meridiano de Greenwich. Ou seja, aqui ficariam as ilhas de Noronha. Um exemplo, as ilhas oceânicas, né, que são linhas que elas não estão necessariamente juntas do continente americano, elas estão afastadas. Então, no caso, a gente pode pegar como exemplo Fernando de Noronha, a gente pega a ilha de Trindade, né? Inclusive, foi uma coisa engraçada, né, porque o pessoal estava falando que Fernando de Noronha foi um arquipélago, né, que não tinha nenhum caso de coronavírus, né, que não fizeram todo um bloqueio ali por conta disso. Mas é óbvio, né, uma ilha, né, muito mais fácil você restringir a circulação, né, principalmente que Fernando de Noronha é conhecida por ser um local que, infelizmente, sofre um dano ambiental muito abusivo, né, por ser um local de turismo. A gente tem a concentração ali de vários resorts. Eu tenho, de certa forma, um favorecimento ali do surgimento da vida marinha que é prejudicado, né? Então, é bem polêmica, né? A ilha de Fernando de Noronha. E bem cara, por sinal, viu? Para andar com tartaruga lá nesse lugar aí, é uns 5 mil no mínimo. E eu juro para vocês, vocês não levam a tartaruga para casa. Vamos para o futuro, gente. Então é o seguinte, o segundo fuso, ele vai ser equivalente ao horário de Brasília. Quem é de outro estado, né, mais indo para o oeste do nosso Brasil, não vai talvez se identificar muito, né, porque é diferente. Mas aqui no sudeste, né, até mais ou menos o nordeste também. E o que vocês precisam saber é que com relação a ao norte, ele vai pegar aí alguns municípios, né? Mas não necessariamente todos os municípios do norte. Mas aqui no sudeste e no sul, a gente tem o costume do cara falar assim, pelo horário de Brasília, são 12 horas e 30 e poucos minutos, por conta dessa diferença. Né? Ou seja, ele vai ser -3, né? Ou seja, a gente tem -3 no fuso de meridiano de Greenwich. Então, aqui, a gente tem o 0, quando a gente avança, vão ser 15 graus. O primeiro fuso ele vai estar a 30 graus a oeste. Aqui no caso, a gente tem 45 graus. Aqui no caso, 65 graus. 45, 60. Vai estar certa a minha conta. E que a gente vai ter 75 graus, né? Que seria o quarto fuso. O terceiro fuso, que ele é o horário de Manaus, que aí vai envolver mais a parte ali, já começa a pegar uma parte do centro-oeste até uma parte do estado dos estados do norte, Amazônia, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Inclusive, uma recomendação que eu faço para vocês é se vocês forem para o Mato Grosso e para o Mato Grosso do Sul, principalmente Mato Grosso do Sul, gente, pelo amor de Deus, vocês não falam que vocês estão no Mato Grosso, vocês falam que vocês estão no Mato Grosso do Sul, porque gera uma briga lascada isso daí, né? É questão de identificação, Mato Grosso do Sul não é Mato Grosso. A gente leva uma bronca danada. E o quarto fuso, que é -5, que seria o horário de Rio Branco. Possivelmente no rádio, na TV, a pessoa vai falar, né, pelo horário de Manaus, são tantas horas e não sei quantos minutos. E aí aqui já vai pegar o Acre, uma parte ocidental, uma parte bem pequenininha do Amazonas. É muito interessante esse negócio de fuso, porque para vocês terem uma ideia, né, vou pegar aí
uma coisa mais fácil, que não necessariamente você precisa assistir, mas que vai ser bem mais fácil vocês se identificarem. Mas a gente pega, por exemplo, um domingo no Acre, a televisão, o programa do Faustão, ele vai começar 4 horas da tarde, né? Só que se for para a gente passar o programa às 8 horas da noite, no Acre, o nosso país ele vai ter que assistir muito tarde. Eu teria que assistir muito tarde o Fantástico, né, por exemplo. Então, no caso, esses programas de televisão, eles são adiantados. Quanto mais a gente vai avançando ao leste, né, esses programas de televisão, eles são adiantados. Fantástico, por exemplo, no Acre, ele vai começar às 18 horas. Coisa estranha, porque aqui no Sudeste ele começa justamente às 8h30, 9 horas, né? Ele vai começar às 6 horas da noite, né? O programa do Faustão começa às 4, só para vocês terem essa diferenciação. E aí depois a gente tem o cineminha lá às 9. Então, o Jornal Nacional, ele começa mais cedo, as novelas acabam começando mais cedo lá, e de certa forma, enquanto que o dia ele já acaba se pondo, a gente pega o Acre no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo horário que está aqui, só que lá ainda está ensolarado, né? Então tem muito essa questão de identificação, né? Se fosse para eles passarem o programa, se eles, às vezes imagina se está lá no Acre, você nem chegou a escurecer ainda, mas já está passando o Jornal Nacional. Quando a gente vai viajar para lá, é uma coisa muito esquisita, né? E de repente a pessoa liga a TV lá às 8, mas esquece da questão do fuso horário. Mas é bem interessante eu gosto dessa questão de fuso horário quando você compara essas particularidades, porque quando a gente viaja para outro país, né, a gente não conhece muito, né, não tem muito entendimento da diferença, né, que faz lá de fuso horário, a gente vai entender mais para ligar para um parente, né? Mas geralmente é que assim, né, no vestibular a gente não pode utilizar celular, né? Mas no caso, se você estiver viajando, né, é muito simples, né? É só você pegar e falar assim, horário. Se você escreve lá na pesquisa, né, que eu não posso falar empresa, porque eu não estou recebendo propaganda, mas só escrever lá na pesquisa horário do Brasil, né? E a gente vai saber em comparação ao país que a gente está, né? Mas no vestibular a gente precisa entender de fuso. Então aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia. Só um minutinho que eu vou pegar uma água bem rápido. Voltei. Semana que vem não percam. A gente vai ter uma sala de atualidades e eu vou estar falando sobre essa questão que eu tenho plena certeza que não precisa ser na geografia, mas em algum tema ele vai cobrar, que é sobre o recente encalhamento do navio no Canal de Suez, tá? O Canal de Suez ele é um canal que ele foi feito aí para separar o Mar Mediterrâneo do Mar Vermelho, né? Mar Vermelho não, tô confundindo, não vou lembrar o nome do mar agora, mas eu acho que para facilitar a passagem, né, do continente da Europa até os países asiáticos, né? Então ele seria esse meio de caminho. De certa forma, ele foi uma construção da França, né, e da França e Inglaterra, essa parceria, porém, em um determinado momento, o Israel foi um país tomado por um governo autoritário, né, passou por ditaduras e tal. Inclusive, não sei se vocês lembram, né, que a gente teve a Primavera Árabe, né, que tirou do poder no Egito, né, o ditador lá. E tudo isso em questão gerou um conflito muito grande, né, ao longo do tempo aí, um conflito muito grande por conta desse canal. O navio não necessariamente tem a ver,
mas pelo fato dele ter encalhado, ele acaba interferindo bastante na distribuição de mercadorias. Mas voltando aqui para o nosso fuso, né? Aqui foi só para vocês terem uma ideia melhor. Você vê que ele pega aqui uma parte ocidental bem pequena do estado do Amazonas em relação ao -4 de Greenwich, né? E no caso a gente tem aqui o horário de Brasília, que ele vai pegar uma boa parte aí dos estados, né, do Brasil. E então no caso a gente entende como 5. Você vê que aqui particularmente não tem, pega alguns municípios aqui, né, mas o foco maior aqui seriam as ilhas, né? Gente, só lembrando que assim essas linhas elas são linhas imaginárias, tá? Eu lembro que tem pessoas que às vezes eles fazem uns cálculos, né? E às vezes as pessoas vão para a Europa e a gente tem na Inglaterra um local lá que se você eles traçaram uma linha, né? Então é um lugar bem visitado por turistas, né? Porque acontece o seguinte, né? Se eles traçaram uma linha bem grande, né? E daí se você pula para o lado leste, você está no lado do meridiano de Greenwich, né? Se você pula para um outro lado, você está, enfim, você está do outro lado e tem uma alteração de horas. É uma coisa bem louca, assim, né? Essa diferença, assim, uma diferença de alguns minutinhos. A gente tem o primeiro exercício, ele fala aqui no caso seguinte, né? Uma família embarcou em uma viagem, com certeza não deve estar falando de agora, né? Mas ela embarcou numa viagem às 14 horas, e é interessante a gente ter noção do dia, tá? Do dia 3 de março, de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino a B, localizado a 45 graus. Possivelmente, se a gente fosse fazer um entendimento aqui, se eles estavam a 30 graus oeste, possivelmente eles estavam ali em Fernando de Noronha, pegou alguns municípios ali do Nordeste, tá certo, do estado do Nordeste, e com destino a B é 45 graus leste, né, que aí já pega possivelmente algum país europeu, porque Fernando de Noronha, né, gente, possivelmente vai ser alguém que vai para a Europa, né, uma pessoa que tem dinheiro. E no caso, tempo de voo, aí que eu falei para vocês, não confundam tempo de voo com fuso horário. Tempo de voo é uma questão que a gente vai acrescentar em cima da diferença de fuso. Então ele fala o seguinte, né? Qual o horário o dia e o horário de chegada da família até o ponto B? Bom, então no caso, aqui, pessoal, eu acho sempre mais fácil vocês montarem esse esqueminha do jeito que o gabarito está pedindo aqui. Que no caso é o seguinte, né? A gente tem que 30 graus oeste, eles vão embarcar numa viagem às 14 horas. Quando a gente vai acrescentando 15 graus, que equivalem à diferença de uma hora, a gente vai chegar a 45 graus leste, que então a diferença quando eles se considerarem o fuso, a gente tem aí 19 horas, né? Se a gente for contar, nós temos de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, 6 a 7. A gente vai ter uma diferença de 5 horas entre esse fuso, porque, como eu falei para vocês, cada grau equivale a uma hora. Então, no caso, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, no caso, eles embarcaram às 14 horas do dia 3 de março. Essa diferença de 30 graus oeste para 45 leste são de 5 horas. O tempo de viagem é de 10 horas, tempo que o voo vai durar. Então, a gente soma essa diferença de 5 horas mais 10 horas, que no caso dariam 15 horas. Ou seja, se eles saíram às 14 horas do dia 3 de março, a gente soma mais 15 horas, ou seja, a gente está pensando que, como eu estou colocando 15 horas, eu já vou ultrapassar a,
o dia, né? Vou chegar ao final do dia, então a gente tem que começar já a pensar no dia seguinte. Então, no caso, eles chegariam no dia, nas 5 horas do dia 4 de março. Então, há bastante cuidado com isso, viu, gente? Porque às vezes a pessoa coloca 3 de março, não percebe que quando você tem essa diferença, muda o dia, tá? Por conta da linha internacional da data lá. Portanto, essa diferença é de 5 horas, considerando que eles desembarcaram às 2 horas, e o tempo de viagem, né, que o avião demora para chegar lá, são de 10 horas, eles chegariam dia 5 de março, dia 4 de março, às 5 horas da manhã. Outra questão cabeluda, né, o empresário necessita, essa daqui confunde um pouco a cabeça da gente. O empresário necessita realizar 2 reuniões, uma no ponto A, né, no fuso A, que é com 45 graus leste, e a outra no ponto B, 180 graus leste. Ele embarca de C, 60 graus oeste, às 13 horas do dia 25 de abril. Após 10 horas de viagem, o empresário desembarca em A. O tempo gasto na reunião é de 7 horas, e logo em seguida ele já estava no avião com destino a B. Considerando que a viagem de A a B leva 15 horas, responda. Confuso, né? Mas vocês vão ver que não é. Qual horário e o dia de chegada do empresário em A? Né? Ou seja, no ponto A, no caso ele então saiu do ponto C e foi para o ponto A, né? Então ele partiu do ponto C, que é 60 graus oeste, às 13 horas, com destino ao ponto A, que é 45 graus lestes. Visto que a gente vai adiantar as horas, né, quando a gente sai de oeste a leste, como eu falei para vocês, a questão do Sol, né, que ele vai se pôr a leste, então a gente acrescenta horas, porque teoricamente o dia estaria acabando quando a gente avança para leste, né? E que cada 15 graus representa um fuso, ou seja, a gente faz aquele esqueminha, né, vai contando os fusos. Então dariam aqui 5, 6, 7, né? 7 horas. Então, quando for 13 horas no ponto C, será 20 horas em A, que é o destino da viagem, né? Considerando que a gente tem aqui a diferença, né, de 10 horas, ele vai chegar no ponto A às 6 horas da manhã do dia 26 de abril, sendo que ele saiu no dia 25 de abril para poder viajar, né? E aí nós temos também a pergunta B, que no caso ela fala o seguinte, né, que o empresário chegou no ponto, qual o horário do chegada do empresário no ponto B, que aqui no caso ele já saiu do ponto A para ir até o ponto B, né? Então ele chegou no ponto A às 6 horas da manhã do dia 26 de abril. Se eu não consigo resolver a alternativa A, possivelmente eu não vou conseguir resolver a alternativa B, né? E após 7 horas, ele embarcou com destino ao ponto B. Portanto, ele embarcou às 13 horas no avião com destino a B, que é 180 graus oeste, porque aqui, se com 6 mais 6, 6 horas, né? Se eu acrescento mais 6 horas, dão 12 horas. Como a gente tem 7 horas, né? Então, a gente vai ter 13 no avião com destino a B. Então, 6 horas mais 7, eu tenho 13. Fazendo o esqueminha aqui, tem 22 horas, seria no ponto B. Então, no caso, quando esse viajante ele embarcar às 1 hora no voo do ponto A, já vai ser 22 horas no ponto B. Considerando que a viagem vai demorar 15 horas, então a gente vai pegar 22 horas e vai acrescentar mais 15, ele vai chegar às 13 horas no ponto B do dia 27 de abril. Vocês conseguiram entender, pessoal? Ficou meio confuso.
Olha a Nádia dando aula. Ah, a Ruth que escreveu isso. Alguém tem alguma dúvida com relação a fuso horário? Ah, tá, tá indo. Tá indo. O que que vai mais devagar? O que que vai mais rápido? Ficou assim um pouco difícil quando chegou nessa pergunta B, mas deu para entender. É, porque aqui o camarada ele acrescenta várias informações, né? Então a gente fica um pouco mais confuso no caso. Mais interessante é vocês sempre levarem em consideração que aqui no caso ele falou que a pessoa ela gastou 7 horas na reunião, então não necessariamente ele saiu de um avião e já foi para outro, né? Então ele ficou 7 horas numa reunião, então a gente teria que somar as 6 horas, né? Que ele chegou no ponto A, mais as 7 horas dessa reunião que dariam 13. Então, no caso, 13 horas, como ele estava no ponto C, né? Não, ele estava no ponto A, o ponto A ele seria 45 graus leste. Aqui, se vocês vão montando de leste a oeste, fica bem mais fácil se orientar no exercício. Então, no caso, como a gente tem aqui 45 graus leste, eu tenho que ele demorou 7 horas na reunião dele, e chegaria lá 13 horas, né? É, ele entra no avião 13 horas, né? Até 180 graus oeste, dariam 22 horas. Aqui no caso, a gente não conta as horas pela quantidade de horas que tem aqui, mas de um fuso para outro, né? Então, no caso, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fusos de diferença em relação ao ponto que ele está, né? Da mesma forma que a gente tem a questão A, que seriam 7 fusos de diferença em relação à localização que ele está. E aqui também a gente teria uma diferença de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Uma diferença de fuso de 5 horas de um lugar para outro. Se vocês forem, a hora que vocês forem fazer o exercício em casa, eu coloco o gabarito aqui, mas o interessante é vocês pegarem alguns exercícios e tentarem fazer sem o gabarito, né? Porque a gente acaba aprendendo um pouco mais. E daí, no caso, vocês conseguem ter uma dimensão melhor quando a gente olha para o gabarito, do porquê que deu esse horário, porquê que não deu, né? Fica bem mais fácil. Mas eu tô vendo da gente, se caso vocês quiserem, por que o Brasil não adota em todos os estados? Tem a ver com o fuso? Ah, sim. Nossa, obrigado, Ana, porque eu ia falar disso, mas eu acabei esquecendo. Gente, o horário de verão, ele foi instaurado no Brasil por vários motivos, né? É, Antigamente, a gente tinha a questão da economizar energia, né? Principalmente, a maioria das vezes, quando a gente fala de horário de verão, a gente pensa mais na questão de que vai economizar energia, porque as pessoas vai estar claro, então o fulano vai poder aproveitar, sair de casa, não vai ficar em casa, tomar banho, fazer essas coisas, né? Mas o horário de verão, na verdade, ele foi uma facilidade para a questão do turismo, né? Que geralmente ah, vamos dizer, de uma forma geral, né, porque a gente sabe que não é bem assim, mas as pessoas costumam, a maior parte das vezes, tirar as férias no começo de dezembro até o final do verão aí, né? O momento que a gente tem um maior fluxo aí de pessoas viajando, não estou dizendo na pandemia, mas teoricamente seria isso, e no Brasil também.
Então, no caso, para favorecer o turismo, também por uma questão de turismo, o horário de verão ele foi criado. Ou seja, a gente vai, no caso, reduzir uma hora, né? Então, se, por exemplo, se eu tô no... Se eu, vamos supor que a Fernando de Noronha não adota o horário de verão, né? Se eu tô com... Mas tem a ver com fuso, sim. Se eu tô no horário de Fernando de Noronha, a partir do momento que eu parto pro, vamos supor, para a cidade de São Paulo, a gente vai ter aí uma redução de uma hora. Quando a gente está falando com relação ao horário de verão, a gente tem que pensar de que isso seria numa situação normal. Quando a gente fala do horário de verão, ele está com uma hora reduzida. Então, no caso, a gente teria que regredir 2 horas, na verdade. Então, é bastante interessante se, de repente, a gente pega uma questão de horário de verão, porque às vezes a pessoa está fazendo lá e ela esquece de que no horário de verão a gente tem essa alteração de horário, né? Então, você acaba errando a questão. Mas o Brasil, foi em 2019, né? Que acho que foi no governo desse cara, né? Se é que a gente pode chamar de governo, mas enfim, o governo federal ele retirou, né, a questão do horário de verão, então o Brasil hoje ele não trabalha mais com horário de verão. Para alguns, decepção, para outros, alegria. O que chegou à conclusão, muitas pessoas brigaram por conta do turismo, na verdade, né? Que diz que isso tinha um impacto no turismo, principalmente nessas questões de horário, né? Porque as pessoas, você tem um fluxo bem mais intenso no comércio, nas cidades, durante o dia, durante a noite nem tanto, né? Aí já vira mais a questão da boemia, né? O pessoal vai para bar, enfim, restaurante. E durante o dia, o fluxo do comércio de mercadorias é bem maior. Por isso que essa questão do horário de verão foi pensada. Até porque a gente tem muitos estados no Brasil, claro que não estou falando que o estado só vive disso, mas tem muitos municípios, né? Tem muitos estados, de uma forma geral, quando a gente fala perto do litoral, né? Que os municípios que ficam à beira do litoral, eles dependem muito do turismo, né? Eles, basicamente, às vezes, a gente tem cidades que vivem em torno só do turismo. Então, o horário de verão, ele era um ponto favorecedor por conta disso, né? O camarada, ele deu 7 horas da noite, o camarada tá lá na praia, ainda tá sol, ele vai ficar bem mais tempo lá. Isso, teoricamente, faria pensar de que ele, sei lá, iria pedir mais coisa no bar, né? Porque não estava escurecendo ainda. Então, era mais favorecendo por conta disso, né? Ajudar o comércio, o turismo. Mas foi cancelado, né? E também tem que levar em consideração de que quando a gente fala como a gente tem uma redução no, o dia ele demora, entre aspas, né, bem entre aspas, ele vai demorar para se pôr, né? 7 horas da noite ainda vai estar o sol. Por outra maneira, a gente tem que pensar também que para acordar, né, a pessoa que acordava com o sol, aí já inverte, né? A pessoa que acordava com o sol, ela passa a acordar ainda com o dia mais escuro, né? Para quem precisa sair de casa, às vezes também tem essa questão, né? A gente está abordando coisas práticas da vida, né? Para quem às vezes precisa sair muito cedo de casa, ficar num ponto de ônibus, 6 horas da manhã estava muito escuro, né? Então, de certa forma, para quem precisa acordar muito cedo, e depender se o ponto de ônibus não é muito cheio, a pessoa fica mais sozinha, né? Gera um pouco mais de insegurança. Então tem essa diferença, né? E também a gente tem que sempre tomar cuidado com o horário de verão, né? Geralmente, horário de verão, as pessoas elas estão lá, né? Quando altera o horário de verão, acrescenta uma hora. Então, o tempo de sono, geralmente, no primeiro dia, ele é reduzido. Como você causa essa quebra, né? A gente acaba se adaptando, né? Vai se adaptando, o corpo vai tendo seus reajustes. A gente só tem, acho que, mais um exercíciozinho. Esse daqui eu já vou trabalhar com vocês na semana que vem. E agora a gente vai começar a avançar mais nas partes teóricas de geografia, vamos dizer assim, né?
e parte prática eu vou demonstrar mais com exemplos. Mas aqui ele diz o seguinte, né, que eu acho que nem vai dar tempo da gente fazer esse exercício, a gente consegue fazer na aula que vem, porque a aula acaba às 9h20. Bom, pessoal, eu tinha conversado com o Guilherme, a gente ficou de colocar uma aula nessa segunda passada, mas por fim não deu certo, né? Eu vou tentar ver nessa segunda-feira, se caso vocês quiserem, a gente pode marcar uma reunião para a gente tentar fazer mais exercícios de escala, se não ficou confuso, ou de fuso horário também, se caso vocês tiverem dúvidas. E parece que as apostilas do cursinho saíram do Drive. Se saíram, que pena, infelizmente, mas a gente já está correndo atrás de tentar repor para vocês uma outra apostila ou essa mesma apostila. E lá vai ter também bastante exercício. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Acho que o meu WhatsApp tem aí no cursinho, no grupo do cursinho. E também a gente pode, se vocês quiserem, se for necessário, a gente pode marcar uma aula, né, para resolver aí os exercícios. A gente faz uma lista de exercícios, sei lá, eu posso enviar para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, a gente pode marcar uma aula para tirar as dúvidas assim. Bom, vocês que decidem, né? Se é interessante para vocês, se não, eu não faço, para mim não faz muita diferença. Na verdade, eu tô aqui mais para ajudar vocês, não para me ajudar, né? Mas ficou claro, gente. A gente então, se quiser terminar de gravar, ô Marina, aí nas próximas aulas a gente vai começar a avançar nos conteúdos e daí o negócio vai ficar mais, vamos dizer assim, mais teórico, mais envolvente. E a gente vai falar também de atualidade sobre esse fato aí, né, que gerou muita repercussão, que foi a questão desse navio ter encalhado aí, né? Algumas pessoas falaram que o navio chamava Henrique porque tá encalhado, mas não, chamava Evergreen, tá, gente? Ai, meu Deus. Será que a Marina tá aqui? Pedir pra ela parar de gravar, porque senão vai pro YouTube e todas essas coisas, gente. Gente, eu que agradeço. Eu acho que eu vou fazer, na verdade, o seguinte, né? Eu vou mandar uma listinha de exercício para vocês. Vou deixar lá no. Ai, tomar café. Nossa, olha, tomar café. Gente, esses dias atrás eu fiz um pão de queijo assado, né? Bolinha de queijo assim, que até que vem de mercado. Gente, compra para quem gosta, né? Para quem não tem intolerância, para quem não tem essa questão de veganismo e tal, né? Não sei, que eu, pra falar a verdade, com relação ao veganismo, eu não sou muito, eu não entendo muito, a não ser que tem toda uma restrição, né? Mas assim, para quem pode, né? E se tiver uma forma de adaptar, eu não sei se ficaria tão gostoso, mas pega uma bolinha de queijo, pão de queijo assim de bolinha, corta ele, gente, e passa requeijão e fecha. E mastiga. Gente, vocês vão transcender. É uma delícia. Mas, nossa, é muito bom. É muito bom mesmo, né, gente? Só tem que tomar cuidado, né? Porque o boleto chega, né? Coloca a mortadela no meio. Nossa, eu não sei. Mortadela com queijo, acho que fica duas coisas meio fortes. Talvez por um presuntinho. Bom, cada um tem seu gosto, né? Interessante também a gente pôr Nescau, né? Nescau fica muito bom também com pão de queijo e requeijão. Colocar mostarda, pó de café é uma delícia. Não, brincadeira, gente. Ai, mas eu vi cada coisa.
Cada coisa que o povo gosta, né, gente? Eu já vi um povo que faz miojo, né? E joga Nescau no miojo. É, agridoce, né? Tem gente que gosta. Ah, esse mundo é louco, né? Cada coisa. Gente, a minha aula já acabou, na verdade. Miojo também é bom, viu? Apesar que o miojo a gente tem que tomar cuidado, porque a quantidade de sódio que tem